E os arquivos Epstein, com certeza, é a maior descoberta de todos os tempos. A verdade, ou parcialmente a verdade, sobre tudo o que acontece nas sombras, sobre tudo o que acontece no governo oculto, finalmente veio à tona. Não tudo, mas o que veio já chocou todos nós. E a gente sabe que a justiça não é igual para todos. Isso ficou muito claro com essa história de Epstein. E tem alguns pontos nessa história toda que a gente precisa falar. Ele trabalhava com o campo financeiro, ele era financiado também por grandes bilionários. Então, com certeza, muita gente que está nessa lista não teve contato, por exemplo, com o horror que ele praticava, pedofilia, canibalismo, toda essa coisa, né? Então, sim, alguns nomes que aparecem na lista, de certa forma, não cometeram crimes, né? Mexiam só com a parte financeira. Isso é provável? Sim, é bem provável, tá? Mas a gente sabe que Hollywood, por exemplo, as pessoas, atores, músicos, todas essas pessoas famosas, com certeza, principalmente os famosos que querem manter a juventude, que querem continuar jovem, a gente está vendo isso todo dia, né, gente? Então, sim, essas pessoas com certeza estão super envolvidas nessa coisa mais densa sobre Epstein. E algumas coisas interessantes sobre ele é que as mulheres, por exemplo, que iam se encontrar com ele, que eram aliciadas ou pela Ghislaine ou por qualquer outra mulher que ajudava ele, elas disseram, gente, quando você começa a ler os arquivos, que a maioria delas ficaram fascinadas com ele. Por isso que até hoje algumas pessoas, algumas mulheres que ele se envolveu, defendem ele, sabia? Tem mulheres até hoje que defendem ele, tá? Então, muitos depoimentos falando que quando conheceu ele no primeiro encontro, ele queria saber da vida delas, ele tratou elas super bem, ele foi muito cavalheiro, muitas contando que ele pagava faculdade, então ele ajudava muito financeiramente. E querendo ou não, o dinheiro sempre foi um abre-portas, né? Em qualquer lugar do planeta, dinheiro conta e conta muito. E claro, algumas contaram também que ele ficava investigando. Você é filha de quem? Onde a sua família mora? Né? E automaticamente depois ele usava todas essas informações para dizer, ó, se você contar, sua família corre perigo. Então sim, as ameaças das que escaparam principalmente era fundamentada em cima disso. Outro ponto é que as mulheres que ele aliciava, ele começava com massagens, tá? Ele tinha tipo um fetiche por massagem nos pés. Então, muitas fotos dele na internet até, né? Ele fazendo massagem, ele recebendo massagem. E esse era um fetiche deles, tá? Principalmente do Epstein, né? Então, elas iam sim pro quarto. Como elas ganhavam muito dinheiro só por isso, elas iam achando normal, tá? Já pensou você ir para aquela ilha? Algumas contaram que com certeza ele dizia, eu vou ajudar você vai ser uma modelo famosa, você vai ser... E quando elas iam para as reuniões, tava o quê? Quem tava lá? Bill Clinton, só a nata, né? Só a elite. Então já imaginou você é uma pessoa começando na sua carreira, claro que você fica impactada, você fica, né? Então isso também pesou bastante para elas se envolverem cada vez mais. E sim, ele começava a fazer uma massagem, ela ia, e aí começava a pular para outras coisas, né? E como elas já estavam tão lá dentro, digamos, elas achavam até normal, olha só. Elas começaram a achar normal, tá? E daí ele passava para os amigos dele, e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas não eram todas, por exemplo, tá? Que ele fazia. Então, assim, é como se ele tivesse... a gente sabe que ele tem vários... Como é que eu posso falar? Várias etapas. Então, tinha aquelas pessoas que ele só aliciava e depois ele mandava elas embora. Essas pessoas que eu li alguns relatos, por exemplo, algumas mulheres, elas voltaram para os países dela, para a família delas. Claro que ficou um trauma para sempre. Mas, assim... Não teve, né? Umas até ele ficou sustentando sempre, mandava muita grana, tá? Teve uma que falou que durante muito tempo ela sustentou toda a família dela com a grana que ele mandava. Muitas se formaram em Harvard, tudo com dinheiro de Epstein.
Então, olha, ele conseguia manter essa rede com dinheiro. E a gente sabe, né, que de certa forma é um jeito poderoso de fazer isso, e ele sabia disso. Aí por trás tinha o cientista, que ele trabalhava a mudança de genes, que ele trabalhava todas essas questões. Tinha o canibalismo e tinha as coisas com as crianças, que era uma coisa mais densa, tá? Então era como se fossem camadas, né? Pode ser sim que algumas pessoas que tiveram acesso a eles, a festa, a encontros, a negócios, não, de certa forma, não praticavam, né, essas outras etapas, digamos assim, que ele fazia. Então tem essas questões que a gente precisa entender sobre o caso Epstein. Tem uma notícia também muito importante, que ele tá num bunker, tá? Que ele não morreu, eu acredito nisso, que ele tá aí vivo. Até a Ghislaine também tá aí viva, né? E que ele tá continuando com as pesquisas sobre clone. Outro ponto, assim, bem denso, tá, gente? É que ele queria que muitas mulheres ficassem grávidas deles. Não só mulheres adultas, mas também crianças, tá? Depois eu vou postar uns vídeos aqui que é bem... Então, ele também engravidava muita gente, muitas mulheres, muitas crianças. Então, assim, pode ter aí no mundo muitos Epsteinzinhos, tá? Porque muitas mulheres ficaram grávidas dele. E olha só, eu acho que isso não acabou ainda, tá? Eu acho que isso realmente é só a ponta do iceberg, toda essa coisa, toda essa, né? Mas eu acho que cada vez que a gente também descobre mais, a gente fica mais chocada, a gente fala assim, meu Deus do céu, com o que eu vou me chocar? Parece mais uma coisa. Então, mas esses pontos são realmente alguns pontos que vale a pena que é você entender, para que você depois vai entender o restante da história, tá? Então, por isso que muitas pessoas falam, não é o monte que vocês falam. Eu tava até vendo um depoimento hoje de uma mulher da França, uma moça da França. Ela falou, eu me encontrei com o Epstein, ela postou foto e tudo, e ele não é esse monstro que vocês estão falando. Assim, ele me tratou super bem. Então, olha só, muito depoimento assim. Entendeu? Então, é realmente para que vocês entendam como funciona a coisa toda. Ele entendia sobre a alma humana, sobre psicologia, sobre... Gente, realmente é aquela pessoa, né, psicopata, sei lá, nem sei que nome chamar essa pessoa. Mas que realmente ele entendia como funciona tudo e ele fazia as coisas muito bem feitas. E claro, com a ajuda financeira, né, dos homens da alta cúpula, com os homens que realmente trabalham na sombra, e ajudava com esse superpoder, e ele fazia tudo o que queria, e a gente viu que talvez continue fazendo, infelizmente.